Vamos continuar aqui nossa revisão para a prova da Uncisal, nossa revisão com questões da CESP modificadas. E essa questão que a gente vai fazer agora, questão de número 6. Vamos ver o que ela trouxe aí, ó. Com relação ao sistema nervoso autônomo, SNA, e suas implicações homeostáticas no organismo humano, julgue os itens seguintes. Número 1. Sistema nervoso autônomo subdivide-se em dois subsistemas, o simpático e o parasimpático, que interagem na manutenção da homeostasia. A ideia está certa, tá, pessoal? Alguns autores mais modernos, né, trazem também o sistema relacionado ao controle entérico, né, o sistema intestinal, mas a divisão clássica é essa mesma, tá? Sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Eles atuam praticamente com funções antagônicas, para garantir a homeostase, que é a manutenção do equilíbrio interno. Proposição 1 está toda coerente, toda correta, tá? 2. O funcionamento do sistema nervoso autônomo exerce influência por meio do controle da musculatura lisa no funcionamento do sistema digestivo, respiratório e cardiovascular. Alguns alunos ficaram com o pé atrás para marcar essa proposição, porque realmente o músculo liso está relacionado ou é controlado pela atividade do sistema nervoso autônomo, certo? Sistema digestivo, sistema respiratório, mas quando chega aí no sistema cardiovascular, o aluno fala, poxa, mas o coração tem músculo estriado. Mas a questão falou do sistema cardiovascular, o que inclui também as artérias e as veias. Artérias e veias têm musculatura lisa, tá, gente? Eles consideraram isso aí correto. Eu também concordo com essa ideia de considerar essa proposição correta, tá bom? E a 3, pessoal, que diz aí, ó. Apesar de inadequado, o termo sistema nervoso autônomo foi consagrado, entre outros fatores, por não depender de informações provenientes de vias aferentes, nem do controle exercido pelo encéfalo. Pessoal, ele é um sistema nervoso autônomo porque a gente não controla ele voluntariamente, tá? Mas ele depende das informações que vêm dos neurônios aferentes, que são neurônios sensitivos, e depende de informações também vindas do encéfalo, tá? Ele é chamado de autônomo porque funciona por conta própria, mas ele depende da comunicação que existe do corpo aí com a periferia, com o sistema nervoso central, sim. Tá bom? A gente só não controla ele voluntariamente. Proposição 3 está incorreta. Para mim é uma questão um pouco difícil, tá? 1 e 2 certas, a resposta dessa questão. Letra A, questão 6, pode marcar aí. Vamos para a questão de número 7 agora. Um dos primeiros pensamentos acerca da hereditariedade que sustentava a ideia de que o descendente é resultado de uma mistura de material genético, material hereditário produzido pelos genitores, é atribuído a Hipócrates Mendel. Em seus experimentos com ervilhas, mostrou que os fatores hereditários não se misturavam, sendo possível, por exemplo, obter ervilhas verdes na prole de duas plantas com ervilhas amarelas. Morgan, por sua vez, acrescentou a teoria cromossômica ao pensamento mendeliano. Acerca da genética clássica e da genética molecular, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Sobre genética, tá, gente? Questãozinha sobre genética. Para mim essa questão é uma questão difícil, tá? Fica ligado aí nela. Um organismo que possui 6 pares de cromossomos possuirá no mínimo 12 genes que se segregam de forma independente. Pessoal, se o indivíduo tem 6 pares de cromossomos, a gente está analisando 6 pares de cromossomos, tá? Então, o indivíduo diploide, 2n igual a 6, tá? Então, se ele tem 6 pares de cromossomos, ele vai ter pelo menos 6 genes que se segregam independentemente, tá? Então, cada par de cromossomos teria um par de genes, que se segregaria independentemente, tá bom? Isso é uma questão que envolve teoria de segunda lei de Mendel, tá? Se ele é 2n igual a 6, cada par de homólogos vai ter um gene. Então, pelo menos 6 genes com segregação independente. Isso aqui ele vai ter muito mais do que 6, tá, gente? Mas pelo menos 6, se a gente considerar que existe um gene em cada cromossomo aí, beleza? Sem considerar os genes ligados, por exemplo. Então, se ele tem 6 pares de homólogos, ele vai ter, no mínimo, 6 genes que se segregam independentemente, tá bom? O erro da 1 é a quantidade de genes. Seriam 6 e não 12. Pelo menos 6, tá bom? Vamos lá. 2. De acordo com Morgan, se os genes A e B distam 22 unidades de recombinação,
Espera-se que o indivíduo duplo heterozigoto com configuração cis produza gametas com a seguinte proporção. Gente, ó, se ele deu a distância entre dois genes ligados, que é de 22, eu preciso que você, aluno, lembre. Anota isso aí que é importante. Ó. Distância entre dois genes ligados é igual à soma das frequências dos gametas recombinantes. Se a questão diz que o indivíduo é duplo heterozigoto e tem um arranjo cis, hoje o que é um arranjo cis? É quando o Azão e o Bzão estão no mesmo cromossomo, Azinho e Bzinho estão no outro cromossomo. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Por que é importante ele te dizer na questão que o indivíduo tem arranjo cis? Porque Azão e Bzão e Azinho, Bzinho serão produzidos em maiores proporções. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. E os outros que são os recombinantes, Azão com Bzinho e Azinho com Bzão, serão produzidos em proporções menores. Azão com Bzinho e Azinho com Bzão, que são os gametas recombinantes, somados vão dar os 22. Então vai ser 11 para cada, tá? Então perceba aí, ó. Ele disse que o indivíduo é cis e vai produzir Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que são gametas parentais, 39%. Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, que são os recombinantes, em 11%. Somando 11 mais 11 vai ter que dar esse valor que é 22. A proporção está correta, tá, gente? Muito aluno tem dificuldade nesse assunto, que é o tópico de genes ligados. É uma proposição, na minha opinião, difícil, tá? Mas a proposição 2 está correta. Além de aspectos ambientais, as diferenças entre a aparência dos indivíduos da mesma espécie se explica por pequenas diferenças nos seus códigos genéticos. Pessoal, essa proposição 3 está incorreta porque a expressão, o termo código genético foi utilizado de forma errada, tá? Código genético é aquela tabela de códons, certo? As pessoas não têm diferença de código genético, elas têm diferença em material genético. Elas têm diferença de sequência de bases, né? De sequenciamento genético, e não de código genético. O termo código genético foi utilizado de forma incorreta, por isso que a 3 está errada. Proposição 4. A influência do genótipo no fenótipo de um indivíduo depende, entre outros fatores, dos processos de transcrição e tradução. Tá certa a ideia, porque transcrição e tradução são processos fundamentais para ter uma expressão de uma proteína, tá certo? Então a proposição 4 está correta. Então, gente, só confirmando aí para vocês, proposições corretas 2 e 4, resposta certa, letra E. Essa questão, na minha opinião, foi uma questão difícil do simulado, tá certo? Vamos para a próxima, questão de número 8. Ela diz assim, ó: a respeito da malária humana, julga os itens que seguem sobre malária. A figura abaixo poderia representar um dos vetores da malária. Pessoal, quando fala de vetor da malária é transmitida por picada de mosquito, tá? A questão não podia dizer nem que isso é um vetor da malária, nem que isso é o causador da malária, porque, primeiro, isso é um organismo ciliado, que tem vacúolo pulsátil, então é unicelular de vida livre, nem causa doença. Isso deve ser um Paramecium, tá? Pela figura aí, parece bastante Paramecium caudatum, por exemplo, tá? Um organismo de vida livre de água doce. Então nem é o causador da malária, nem é o vetor transmissor da malária. Absurda essa proposição e é fácil reconhecer isso. Pode dizer que a 1 está errada, né? Se a 1 está errada, a gente já elimina A, já elimina C. Já dá uma ideia melhor pra gente, ó. 2. Os machos do mosquito Anopheles são os vetores da malária, visto que possuem aparelho bucal mais adaptado que o das fêmeas para exercer a hematofagia. Hematofagia é se alimentar de sangue. Gente, doença transmitida por mosquito, sempre quem transmite é a fêmea. O macho, ele é herbívoro, tá, gente? Se alimenta de seiva vegetal. As fêmeas é que são hematófagas, tá? Proposição 2 está incorreta também. Então, 1 e 2 erradas, claramente erradas. Quem pica é o macho, é a fêmea, tá? A proposição está dizendo que quem pica é o macho, então quem pica é a fêmea. Tá errado. Já temos resposta, né? Letra D de dado, pode marcar aí. Os picos de temperatura de uma pessoa infectada pelo agente etiológico da malária decorrem da liberação de formas do parasita no sangue, provocada pelo rompimento dos eritrócitos. Pessoal, paciente que tem malária tem acessos febris intermitentes. É uma febre que vai e volta em intervalos constantes, tá? Febre terçã ou febre quartã. E essa febre vem quando há lise de hemácias e liberação de toxina no sangue. Proposição correta, só confirmando para vocês, realmente, letra D de dado. Questão 9, que na minha opinião, para compensar a questão 8, que foi uma questão que eu considero uma questão fácil, tá? A questão 9 já é uma questão com um pouco mais de dificuldade, porque tem uma proposiçãozinha que atrapalha muito a vida do aluno aí nessa questão 9, tá? É uma questão sobre determinação do tipo sanguíneo, né? Tipagem sanguínea. Nessa tipagem sanguínea são utilizados, ó, o anti-A, anti-B e o anti-RH, tá?
Anti-A, gente, ele é um indicador da presença do antígeno A. Então, se houve reação de aglutinação com o anti-A, o indivíduo tem um tipo sanguíneo A. Se só reagiu com ele e aglutinou com ele, o tipo sanguíneo é A. Se houve aglutinação só com anti-B, o tipo sanguíneo do indivíduo é B. Se houve aglutinação com anti-A e com anti-B, ele vai ter tipo sanguíneo AB. E se não aglutinou com nenhum dos dois, ele vai ter o tipo sanguíneo O. Se aglutinar com anti-RH, ele vai ser RH positivo, e não aglutinando, ele vai ser RH negativo, tá? Então, só para observar aí, ó, por exemplo, o indivíduo 1, ele teve aglutinação com anti-A e aglutinou com anti-A e com anti-B, mas não aglutinou só com anti-B. Ou seja, gente, o indivíduo 1, ele tem sangue A. Pode colocar aí. O indivíduo 2 aglutinou só com anti-B, não aglutinou com anti-A, aglutinou com anti-A e com anti-B, então esse indivíduo 2, ele é do tipo sanguíneo B. O 3, ele aglutinou tanto com anti-A como com anti-B, então o indivíduo 3, ele é do tipo sanguíneo AB. E o indivíduo 4, ele não aglutinou com nenhum deles, né? Nem com anti-A, nem com anti-B, nem com anti-A e anti-B, então o indivíduo 4 é O. Tá? Percebam o seguinte, ó. Lá no final, o anti-RH, ele foi testado somente para os indivíduos 5 e 6. O indivíduo 5 aglutinou, ou seja, 5 é RH positivo. E 6 não aglutinou, ou seja, 6 é RH negativo. Essa é a interpretação que você tinha que saber desse teste de tipagem. Muita aluno tem dificuldade, tá, gente? Isso aí, eu não estou querendo saber qual tipo de anticorpo o indivíduo produz. Eu estou querendo saber qual tipo de antígeno o sangue dele tem. Beleza? A tipagem sanguínea identifica o tipo de antígeno presente nas hemácias do indivíduo. Para mim essa questão é um pouquinho chata, tá? Considerando os dados da tabela antecedente, que representa as reações sorológicas ao se incubarem diferentes tipos sanguíneos com os soros anti-A, anti-B, anti-A e anti-B e anti-RH, julgue os itens que seguem e essa é a alternativa correta. Afirmativa 1. O indivíduo 1 apresenta anticorpos anti-B em suas hemácias. Gente, uma grande pegadinha que fez com que muita gente errasse essa questão, tá, gente? Anticorpos não estão presentes nas hemácias. Anticorpos, eles são proteínas de defesa plasmáticas. Então, está incorreto dizer que o anticorpo anti-A ou até que o anticorpo anti-B fique na hemácia. Isso é um erro, uma pegadinha, tá, que faz muita gente errar essa questão. 1 está errada. Se a 1 está errada, elimina C, elimina D. 2. O indivíduo 2 pode receber sangue de doadores dos tipos sanguíneos B e O. Peraí, o 2 a gente viu que é do tipo sanguíneo B, tá? Aí ele pode receber sangue B ou O. A ideia está certa. Uma vez que ele expressa aglutininas do tipo anti-A, pessoal, a gente verifica se o indivíduo pode receber ou não sangue de acordo com o tipo de antígeno que ele tem, tá? Então, se o indivíduo é B, então ele tem antígenos B. Por isso que ele pode receber aqueles tipos sanguíneos, né? Não pelo tipo de aglutinina que ele vai expressar, tá certo? Eu sei que eles expressam anti-A. Eles não consideraram isso correto, tá, gente? Eu acho essa proposição difícil, porque isso é uma coisa um pouquinho chata. Poxa, mas ele não tem um anti-A sim. Mas a gente considera, eles consideraram isso errado, porque se considera, na hora de transfusão sanguínea, qual o tipo de antígeno que o receptor tem, tá? E não o tipo de anticorpo que ele vai produzir. Eu sei que é uma consequência, tá, gente? Mas eles não consideraram isso correto. Esse gabarito da CESP, né? Percebam, eles não consideraram essa afirmativa 2 certa. Que é um pouco polêmico, mas até concordo com essa ideia deles, tá? O indivíduo 3 pertence ao grupo AB, sim, porque aglutinou ali em tudo, né? Uma vez que suas hemácias expressam os antígenos A e B ao mesmo tempo, tá certa a proposição. Apenas a afirmação 3 está correta. Resposta certa, letra A. Muita gente marcou letra B nessa questão, tá, gente? Porque realmente a 2 dá toda a ideia de que seria a ideia correta, mas a gente não considera o tipo de anticorpo, e sim o tipo de antígeno nessa hora da doação, tá bom? Então, letra A, gabarito da questão 9. E a questão 10, tá, gente? A última dessa nossa primeira resolução. A gente vai responder primeiro 10 questões e depois mais 10 questões, né? A gente vai estar liberando 10 questões numa semana e as outras 10 na outra. Um total de 20 questões respondidas da CESP aqui para vocês revisarem com a gente, tá bom? Questão de número 10, ela fala: a respeito das organelas celulares e de conceitos básicos em citologia, julgue os itens que seguem e assinale a alternativa correta. Mais uma questão sobre citologia.
Número 1. Os seres procariontes caracterizam-se pela ausência do núcleo, de organelas e de material genético. Pessoal, ser procarionte realmente tem ausência de núcleo. Não tem ausência total de organelas, é porque o ribossomo é considerado uma organela. O que o procarionte não tem é a organela membranosa. Essa organela citoplasmática tem, tá? Então tá incorreta essa ideia. E principalmente o maior erro dessa proposição é essa última parte, né, gente? A ausência de material genético. Toda célula, todo ser vivo tem material genético. Então tá absurda a 1, tá fácil identificar o erro, pode descartar essa proposição. Aí você descarta também as letras C e D. 2. As proteínas são moléculas pequenas que atravessam a membrana plasmática sem precisar de diferença de gradiente. Pessoal, proteína é macromolécula. Essa 2 tem um erro absurdo também. O aluno tem que identificar isso. Na minha opinião, essa questão é uma questão fácil. Proteína é macromolécula, então está incorreta a 2, já descarta ela também. Então, gente, como não tem alternativa com todas erradas, por eliminação a gente já chega na letra B de bola, que foi a resposta a essa questão. Somente a 3 está certa. O citoesqueleto desempenha papel mecânico de suporte, mantém a forma da célula e a posição dos componentes celulares, sendo responsável pela formação dos pseudópodes e pelo deslocamento intracelular de organelas. É graças ao citoesqueleto que ocorre o movimento de ciclose. É graças ao citoesqueleto que ocorre o movimento por pseudópodes. O citoesqueleto garante movimentações internas. Só lembrando a vocês que esse citoesqueleto ele é constituído por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermediários, uma composição proteica, tá? Microtúbulos tubulina, microfilamentos actina, filamentos intermediários queratina, uma composição proteica, proposição 3 está correta, tá, gente? Então essa foi a nossa primeira parte, né, dessa nossa revisão com questões da CESP, para você que está revisando conteúdo e quer conhecer um pouco mais essas questões. Nosso material de apoio fica disponível aqui para você, aluno, tá, gente? Na próxima aula a gente vai divulgar aí a resolução das próximas 10 questões, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos juntos estudando, eu vou ser até a sua aprovação.